De volta com o programa Novo Milênio com Cristo e no dia de hoje saboreando da experiência e conhecimento dos nossos queridos pastores Valdemar Filho e Arivaldo José. Assunto palpitante, maravilhoso, que nos alegra muito. Ainda bem que eu estou vivendo no pós-reforma. Ainda bem que eu não sofri a angústia do antes-reforma. O que veio antes foi difícil de digerir por aqueles que vivenciaram. O livro de Atos foi escrito em 64, primeiro evangelho escrito. E de lá para cá, o conhecimento da verdade estaria liberado, mas infelizmente enclausuraram. Mas Jesus abriu as portas. Amém. E aqui estamos hoje proclamando o evangelho, a Bíblia aberta em nossas mãos, sendo transferida para o coração pela leitura e pelo ouvir. Pastor Arivaldo, com o senhor a palavra, voltando ao tema, ao mesmo tema da reforma. Obrigado, pastor Antônio, obrigado, pastor Valdemar Filho. Meu caro telespectador, o meu ponto agora é a importância da Bíblia na reforma protestante desse movimento. O pastor Antônio dos Santos e o pastor Valdemar Filho, eles fizeram alusão, fizeram referência ao papel da Bíblia na reforma. E eu lembraria ou informaria para quem talvez não tenha conhecimento, que no ano de 1229, exatamente nesse ano, o Papa de então, ele proibiu aos fiéis a leitura da Bíblia. A Bíblia passou a ser um livro de uso exclusivo na hierarquia da igreja, daqueles que estavam em uma posição de destaque. Nem mesmo o clero comum tinha acesso à leitura da Bíblia. Ora, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus e é através da Bíblia que ainda hoje, no passado e ainda hoje, Deus continua falando com os homens, através da Bíblia, a palavra de Deus. Um homem e o livro. Um homem e o livro. Eles se juntam, o homem Lutero, o monge Martinho Lutero, o livro, a Bíblia, e um homem e o livro, a Bíblia, eles promovem essa explosão cuja história hoje, 500 anos depois, demonstra o seu poder impactante em mudança e em transformação na sociedade, não só do século XVI, como ainda hoje continua, porque a reforma continua. Um homem, Martinho Lutero, o livro, a Bíblia. A Bíblia é o poder da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo, um grande doutrinador do cristianismo, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, isto é, dos não-judeus. Portanto, quando nós pensamos reforma, nós pensamos o poder de um livro. Este livro, que hoje está nas mãos de todos os que desejam, e a Bíblia hoje nas mãos de todos aqueles que desejam, é um dos frutos, é um dos resultados, é uma das formas concretas de demonstrar o que foi a reforma, o papel da reforma, a importância da reforma, porque colocou a Bíblia na mão do povo, a Bíblia nas suas mãos. Hoje, você tem a Bíblia nas suas mãos. Sabe o que é isso? Reforma protestante do século XVI. Olha, é de importância fundamental o que o senhor acaba de falar e o papel que as editoras cristãs assumiram em difundir a Bíblia em quase todas as línguas existentes no planeta. Dessa forma, fica bem mais difícil manipular. Amigo, se você lê a Bíblia, conhece a Bíblia, e você assiste ou escuta ensinamentos que deturpam o que está na Bíblia, você só bebe se quiser.
só bebe se quiser, só come se quiser. E aí eu venho parabenizar as editoras, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que edita Bíblias aos montes para espalhar no planeta Terra, até mesmo os países onde é proibido pregar o Evangelho. De uma forma ou de outra, a Bíblia tem chegado para matar a sede de muita gente. O milagre da Bíblia, a chegada da Bíblia na mão do homem, libertou este homem, porque está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém vai me enganar se eu tenho a Bíblia. Oh, glória. Amigo, amém. Você que me assiste agora, faça uma coisa. Se você não tem ainda, adquira uma Bíblia. Adquira uma Bíblia. Mas não para colocá-la numa prateleira. Faça como Lutero fez, leia a Bíblia. E não seja enganado por ninguém. Ela revela Deus para todos nós. Ela traz Deus para todos nós. E o que está escrito na Bíblia é tudo o que nós precisamos para alcançar a vida eterna ao lado do Pai. Então, é de fundamental importância. A liberdade. No século XVI, Gutenberg inaugurou a imprensa no mundo com a edição da Bíblia. Isso levou quase 5 anos para conseguir produzir uma Bíblia impressa. 5 anos para conseguir fazer. Aí pergunta-se, valeu a pena tanto trabalho? Ah, meu Deus, só valeu a pena. Eu certamente, quando a morte vier me buscar, eu irei para o lado do Pai, porque fui alcançado pela Bíblia. Eu não deixarei de cumprimentar aqueles que muito sofreram para viabilizar a chegada da palavra de Deus às minhas mãos, porque é lendo a Bíblia que eu conheço Deus e conheço o caminho. Nós estamos nos aproximando deste final. É uma pena, mas vamos ter que voltar outros dias aqui. Bem, e os senhores serão convidados, mas eu gostaria que o pastor Valdemar Filho falasse as suas considerações finais e dizer que eu já estou com sede do programa. 1h30 de programa é pouco quando existem pessoas com tanto conteúdo para comunicar. Pastor Antônio, pastor Ivaldo, querido telespectador, muito feliz por estar com vocês aqui nessa ocasião especial no Novo Milênio com Cristo e fecho dizendo que vale a pena a gente fundamentar a nossa vida, nos basear a nossa vida, construir a nossa vida nos 5 fundamentos da reforma. Somente a graça nos alcança, somente Jesus é o único e suficiente Salvador, somente a palavra de Deus, a Bíblia, é suficiente para alimentar a nossa fé, não é? Somente Deus, a glória. Não é? Somente a Deus, somente a glória, somente a Deus e somente a fé nos conduz à presença de Deus através de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Antônio. Muito bem, pastor Arivaldo José. Minha gratidão, pastor Antônio dos Santos, porque nesse programa Um Novo Milênio com Cristo, nós estamos sendo aportados estar aqui falando um pouco a respeito do muito que se tem para falar, pela repercussão e efeito da reforma na sociedade e no mundo da época e de hoje, na educação, na saúde, na cultura, na ciência. Muito nós temos a falar. Qual a repercussão e o efeito da reforma em todos os campos da sociedade e das civilizações ocidental? Esse é um tema que a gente pode trazer para depois, para que o telespectador tenha uma visão maior, mais ampla, mais aberta do benefício que a reforma protestante trouxe, inclusive para a sua vida e para a sua família. Que bom, nós agradecemos de coração a participação e a presença dos queridos pastores, muito queridos e amados, exemplos que têm dado na defesa da causa do Evangelho. Esse tema é por demais palpitante. Fiquei muito feliz ao assistir na mídia a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, num culto na igreja de Wittenberg, lendo a Bíblia e agradecendo a Deus. Ela é evangélica, o pai dela é o pastor da igreja
Que coisa linda, celebrando a reforma protestante e dizendo que tudo mudou a partir dessa reforma para nós. Nós estamos imensamente felizes e esse assunto não se esgota. Nós vamos voltar a esse assunto porque temos muito a aprender, até porque o ocidental não demonstrou muito interesse pelo tema da reforma. E agora nós precisamos trazer sede por esse assunto, porque ele realmente diz muito, porque agora, nesse exato momento, já precisamos de mais reformas. Deus abençoe, agradecemos muito a você e estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo dia e hora. Continue com a TV Milagre, assistindo através das redes sociais ou através do canal 26 da NET, você vai ser sempre edificado na palavra de Deus. Fique com Deus, um abraço, muito obrigado a todos e tenhamos um final de semana maravilhoso com o nosso Pai Celestial.